Olá, meus amigos do meu Cantinho Verde, muito boa tarde. Aqui quem fala é Mário Franco, diretamente de Olambra, cidade onde eu moro. Hoje eu vou falar sobre a Musa das Calçadas, pelo menos aqui da nossa região sudeste, que é o local onde essa maravilhosa árvore de médio porte, de pequeno porte, vamos chamar assim de pequeno porte, se dá muito bem em relação ao clima. Então sempre que alguém me pede algum tipo de árvore que seria interessante para ser plantada na encalçada, o meu conselho seria essa árvore, que é a Resedá. Ela é conhecida por vários outros nomes, e eu até vou ler aqui na minha cola, porque são bastantes. É extremosa, árvore de Júpiter, flor de merenda, Julieta, suspiro, escumilha e mumiquilha. É uma árvore. Veja essa avenida aqui em Olambra, praticamente todo esse lado aqui só com resedás. Essa aqui é a resedá branca. A carmim e a terceira cor a resedá rosa. Deixa eu dar uma tomada aqui. Toda essa brotação que aparece aqui embaixo, o certo seria você cortar, deixar sempre o tronco principal, ela abrirá em cima. Vamos falar sobre o plantio dessa árvore. Então, você adquirindo uma muda, a primeira coisa que você vai fazer é abrir uma cova, de preferência o dobro do tamanho do torrão. Mas esse é o mínimo, o ideal seria mais do que isso. Abrir uma cova tipo 40 por 40 por 40 de profundidade, mas não abra ela redonda, abra ela de forma quadrada. Por que isso? Se você abrir ela bem arredondada, a tendência das raízes é começar, a hora que estiver crescendo, começar a se enrolar. Se você abrir ela de forma quadrada na parte da quina, assim ela vai penetrar e vai conseguir ir para frente. Então esse é um dos motivos que a gente recomenda isso, que seja feita de forma quadrada e não arredondada essa cova. E é importante que nessa terra retirada por ocasião do plantio seja colocado bastante. No passado se colocava esterco de gado sempre bem curtido, e a gente sempre recomenda isso, mas hoje em dia é tão difícil você chegar e conseguir esse esterco de gado ave bem curtido, certo? Então você vai encontrar humus de minhoca, essa composto orgânico, você encontra isso nas garden e nas casas de agropecuária, então a gente acaba recomendando isso. Então você pega esse tipo de composição e pode também misturar um pouco de NPK 4,14,8 nessa mistura e a seguir plantar a muda. Por ocasião desse plantio, regue bastante, de tal forma que toda a parte da cova onde você colocou essa mistura, né, esse substrato, ele fica efetivamente úmido. Então, nesse primeiro momento, esse cuidado de rega é fundamental até que a planta se estabeleça. Aí depois que a planta se estabeleça, aí já fica um pouco mais tranquilo, mas esse momento é bem complicado e exige uma atenção. Falo complicado, não é complicado, exige mais atenção do que seja uma coisa complicada, tá certo?
Se a muda for assim muito comprida em relação à ação do vento, é interessante colocar um suporte, uma vareta de madeira, de bambu, deixar ela amarradinha, né? De tal forma que o vento não danifique ou possa quebrar a sua muda. O que você vai notar? Que com o crescimento dela, ela vai se transformar uma espécie de uma planta meio arbustiva, ou seja, vai nascer diversas brotações laterais. Essas brotações, elas devem ser cortadas, de preferência com instrumento de corte esterilizado, para evitar que por ali entre doenças e fungos, tá certo? Então isso é importante que seja feito. Vejo que ela acaba tendo uma florada mais prolongada, porque apesar de vocês verem aqui muitas flores abertas, verão que ainda tem bastante botões ainda para abrir. Olha só. Então praticamente uma árvore dessa vai ficar meses com flores, justamente por esse detalhe. A propagação dessa planta, ela pode ser feita através de estaquia e semente. No caso de estaquia, corte um pedaço de galho lenhoso em torno de 30 a 40 centímetros, sendo que 1/3 dele vai ficar enfiado na parte de substrato, que deve ser mantido úmido e na sombra. Essa parte que vai ser enterrada, você retira todas as folhas. Pode retirar todas as folhas porque é onde que a gente deseja que surjam as raízes. Quem tem o hormônio enraizador fica até mais tranquilo o aparecimento da raiz, mas não tendo ele também a possibilidade sim de fazer uma muda. A parte superior, as folhas que sobrarem, pega uma tesoura, corta ela pela metade. Você mantém essa muda na sombra, né? E para que não ocorra a perda de água, o ideal também seria pegar um saco plástico transparente e cobrir toda essa parte das folhas. Prende um saquinho de muda ou vasinho, onde você estiver preparando a sua muda. Na hora que você verificar que começou a brotar, sinal que também já vai ter raízes na parte inferior, esse saquinho pode ser retirado. Você só vai tirar esse saquinho, evidentemente, para fazer a rega. Mas a rega até pode ser um pouco mais espaçada, porque esse próprio saquinho ele vai evitar com que ocorra uma evaporação de água com mais intensidade, né? Então você tem que manter úmido, mas antes de regar novamente, coloque o seu dedo indicador no substrato, né? E verifique se ele está úmido, está ficando seco, e conforme for isso, você vai colocando mais água ou não. Esse é um detalhe, inclusive depois da planta adulta, que a gente vai conhecendo aquilo que a gente tem, né? Por exemplo, mesmo em relação ao plantio que eu falei anteriormente, você tem que, quando você abrir a cova, é interessante também que você joga um pouco d'água lá, né, nesse buraco, quando ele está só aberto, e verifique se aquela água ela vai ficar lá parada durante bastante tempo ou vai rapidamente escoar. Se ela ficar parada, significa que aquele teu solo é um solo meio argiloso. Aí você tem que maneirar na parte de água, porque se efetivamente depois que você plantar essa água continuar ficando acumulada no fundo, como se fosse teoricamente tipo assim, num balde, evidentemente vai acabar apodrecendo nas raízes, o que não é bom, né? E se ele tiver escoar de uma forma mais rápida, é um solo mais arenoso, e isso é bom. Você
Até talvez tenha que regar mais, mas isso é bom porque você não vai fazer com que a planta tenha água retida. Então ela precisa de um solo, né, mantido úmido, mas não encharcado. Então isso aí é fundamental, você conhecer. Então quando às vezes as pessoas falam, você tem uma planta no vaso, regue ela 2 vezes por semana, ou 3 vezes por semana, ou todo dia. Cada planta tem a sua necessidade. E além da sua necessidade, você tem que prestar atenção no tipo de solo, no tipo de substrato que você está usando. Isso é fundamental. O tipo de solo, substrato que você está usando. Você tem um substrato que tem água, ou você tem aquele substrato, né, que a água escoa rapidamente e seca rapidamente. Então, anote bem isso, grave isso e comecem a fazer o teste. Daqui a algum tempo você vai conhecer efetivamente aquilo que a sua planta deseja. Uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, a primeira coisa que nós devemos fazer é justamente conhecer a planta, né? Tem que saber a planta, se a planta gosta de sombra, de sol, se ela gosta de muita água, pouca água, se gosta de vento, ou se não pode ficar no vento, etc. E vai assim por diante. Tá bom, pessoal? Então, se vocês gostaram desse vídeo, eu peço que curtam, dê um like aqui nele e se inscrevam no canal. E também ative o sininho, que assim sempre que eu for colocar algum vídeo novo, vocês vão ficar sabendo, tá certo? Então, até o próximo vídeo e um abração a todos. Boa tarde.